Olá, queridos e queridas, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, graça e paz. Eu sou muito grata, primeiramente ao Senhor e depois a você pelo privilégio que você me dá, me concede de me ouvir, né? De me permitir entrar na sua casa através do meu canal, de sempre poder trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, né? Você que me acompanha sabe que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, tem palavra fresquinha, recadinho fresquinho de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. E sim, palavra de Deus, né? Porque se essas palavras, se você tomar essas palavras como de uma mulher, não vai acontecer nada na sua vida, não há poder nenhum em mim, a não ser o poder dele. Não há nada de bom em mim. Tudo que você vê de bom em mim é ele, né? E então eu agradeço o privilégio de ser canal de Deus na sua vida, de você emprestar o seu tempo, os seus ouvidos para me ouvir. Eu desejo ser canal de bênção na sua vida. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho. Eu comecei a conhecer o Senhor, né? Eu conheci a sua palavra, tive os primeiros contatos com a sua palavra e abri o meu coração para receber Jesus, para receber a palavra de Deus na minha vida em 1996, então já fazem 26 anos, né? Mais da metade da minha vida eu estou nesse caminho, né? Eu estou vivendo a minha vida da forma como eu aceitei, como eu escolhi, que é servindo a Deus, que é vivendo na sua presença, e isso é um privilégio muito grande. E eu quero te dizer que houveram palavras que eu tive contato, palavras que eu ouvi pela primeira vez e que eu conhecendo aquela verdade, aquilo entrou de tal forma no meu coração e na minha vida que mudou a minha vida para sempre. E o texto que eu quero ler com você hoje é um desses textos, né? Eu costumo dizer que eu sou perdidamente, porque eu quero me perder nele, né? Me perder nos braços dele, na presença dele. Então eu sou perdidamente apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus com toda a força do meu coração. Mas o que me fez eu me apaixonar por ele não foi saber que ele é todo poderoso, que ele ressuscita até os mortos. Isso é maravilhoso. Eu quero ser canal dele, quem me dera orar e um morto ressuscitar, curar enfermos, fazer sinais, prodígios, milagres e maravilhas. E sim, eu desejo isso com toda a força do meu coração, porque eu sei que ele pode fazer e eu sei que ele pode fazer através de mim. E ele sabe que pode contar comigo. Então, eis-me aqui, Senhor, faça-se de mim aquilo que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Principalmente fazer milagres, prodígios e maravilhas, né, gente? Mas o que verdadeiramente tocou o meu coração e fez o meu coração, assim, derreter de amor por ele, queridos, foi quando eu li esse texto que eu vou ler com você agora, que está em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5 e seguintes, e diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homem, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, esse texto, ele mostra algo tremendo acerca de Jesus. Eu creio que Jesus é Deus, né? Eu creio na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio em João 1, né? De 1 a 3, quando diz assim, no princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu creio que ele é o Deus eterno de toda a criação, que no momento da criação ele estava lá, estava Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu creio que ele era o Verbo, e quando disse Deus, haja luz, houve luz, esse verbo, essa palavra, né? Nós até cantamos, no início eras a palavra. Então eu creio naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele. E em João 1, no versículo 14, também vai dizer, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o que me faz me apaixonar por Jesus, queridos, é entender que, sendo Deus, e esse texto de Filipenses diz isso, ele não levou em conta o fato de ser Deus. E a si mesmo, né, ele se humilhou e se esvaziou e veio na condição de homem. E como homem ele foi fiel, e foi fiel até a morte e morte de cruz. Então esse texto mostra que ele assumiu a nossa forma. Ele assumiu a nossa imagem, ele assumiu um corpo humano, ele tomou um corpo para si, um corpo como o meu e como o teu. Ele nasceu como homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, como uma substância informe, como um bebê. E ele veio ao mundo, ele entrou no mundo pela porta da legalidade, como qualquer homem nasceu na face da terra, né? Nós sabemos que em Gênesis 1, quando Deus criou o homem, esse homem, ele assumiu a semelhança de Deus, né? Ele foi criado à imagem de Deus. E eu acho interessante que quando Eva foi tentada pela serpente, a serpente disse para ela, ao dia que você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus, né? Você vai ser igual a Deus. E por que Eva aceitou aquele convite, aquela palavra daquele intruso, se na verdade ela já tinha sido criada, como ela ia se tornar aquilo que ela já era? Então ela não creu naquilo que Deus falou no princípio, ela era imagem e semelhança de Deus, e querendo se tornar aquilo que ela já era, ela errou o alvo, ela desobedeceu e ela se transformou em algo que ela não foi chamada para ser, ela perdeu aquela imagem e semelhança, né? Ela perdeu todos os benefícios que ela tinha como imagem e semelhança de Deus, como filha de Deus, porque quando Deus pensou no homem, ele não pensou em outra coisa a não ser nenhum filho. Quando nós lemos na genealogia de Jesus, quando ele vai, né, de Jesus até Adão, quando chega em Adão, né, ele dizia Adão, filho de Deus. Então, Deus, quando criou o homem, pensou em um filho é a sua imagem, a sua semelhança. E o homem perdeu isso por causa da desobediência, por causa do pecado. Então Deus, né, Jesus, ele vai fazer esse caminho inverso. E ele vai então deixar sua glória, ele vai deixar de lado, né? Deixar de levar em conta o fato de ser Deus, ele vai se esvaziar e se diminuir, e ele vem na condição de homem, né? Ele vem com um corpo humano, limitado ao tempo, limitado ao espaço, né? Ele veio aqui sentir necessidade de dormir, sentir fome, sede, frio, calor, cansaço, né? Foi tentado, e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, então ele sofreu tentação como homem, e né, nessa forma humana, aparentemente ele era um homem comum, né? Andava no meio dos homens, e talvez se a gente o encontrasse na rua ou em algum lugar, a gente nem soubesse que ele era quem ele era, né? Então, ele se identificou conosco. Ele é conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o seu nome humano, Jesus, né? É um nome humano. Cristo fala a respeito daquilo que ele veio para ser, do seu chamado. Ele foi o enviado, o Messias, né? Fala a respeito do seu ministério. Cristo não era o sobrenome de Jesus, ele não era filho de Maria, Cristo, de José, Cristo, né? Cristo é aquilo que ele veio fazer, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias, o Salvador dos homens, o Salvador do mundo. E de Nazaré fala a respeito do aspecto territorial, porque ele foi limitado ao espaço, foi limitado ao tempo, né? Então o Senhor, ele precisava, né? Deus, ele precisava de uma luz para brilhar aqui
Deus precisava de um canal para trazer a salvação, e Jesus, ele foi essa luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que o mundo estava em trevas, então viu uma maravilhosa luz. Quando Jesus nasceu, quando Jesus começou a se manifestar, ele começou a fazer aquilo que só Deus pode fazer, e começou a desfazer aquilo que só Deus pode desfazer, né? Então, o aspecto mais importante da sua encarnação foi que ele saiu da dimensão da eternidade e ele entrou na dimensão do tempo, né? Então ele se limitou, e por conta disso, sabe, ele criou em nós uma condição de que um dia, no momento certo, nós vamos sair dessa dimensão do tempo, dessa condição temporal, dessa condição limitada, e nós vamos entrar na dimensão da eternidade. E tudo isso porque ele fez o caminho inverso em nosso favor. Mas o mais importante de tudo, querido, é que ele se fez gente como a gente, né? Ele tomou a nossa forma humana para hoje nos dar a oportunidade e o privilégio de voltarmos a ser aquilo que fomos criados para ser. Hoje, em Jesus, nós podemos voltar a ser a imagem do Deus Criador, porque Jesus, ele é a imagem do Deus Criador. E quando nós começamos a caminhar com ele, quando nós começamos a viver a vida que ele conquistou para nós, a viver a vida dele, na verdade, e quando nós começamos a fazer a sua vontade, então nós vamos nos tornando a cada dia um pouquinho mais parecidos com Jesus, né? Certa vez eu ouvi alguém dizer que ele se fez gente como a gente para ensinar a gente como gente tem que ser. E isso me faz eu me apaixonar por ele, e ao me apaixonar por ele me faz desejar, né? Fazer o mesmo que ele fez, me tornar, né? Ele se tornou como eu, ele teve que se esvaziar para se tornar como eu, e eu tenho que evoluir para voltar a ser como ele, né? Então, a verdadeira evolução não está no fato de que nós estamos evoluindo, né? E deixando de ser animais irracionais para sermos animais racionais. Mas a verdade da evolução foi de que ele fez o caminho inverso a nosso respeito. E agora nós estamos evoluindo para voltarmos a ser aquilo que nós éramos, porque a gente se perdeu, logo a gente se perdeu. Então, assim, ele desejou habitar em um corpo, ele se limitou a um corpo e ele se tornou o padrão, né? Ele se tornou o alvo que eu devo alcançar, ele se tornou o objetivo, né? O meu alvo é Cristo, eu quero ser como Cristo, eu quero ser como ele é, né? E aí nisso nós estamos caminhando a cada dia mais e mais, e ele está fazendo essa obra em nós e ele vai completar. E eu dou graças a Deus por isso e quero deixar essa palavrinha no seu coração. Nós somos humanos, não há pecado nenhum em sermos humanos, né? Mas é importante que nós sabemos que até Deus se fez humano para ensinar a gente, né? A como o homem deve ser, como nós devemos nos portar como humanos, porque às vezes a gente é tão desumano, né? Então há esperança para nós. Quando eu olho para o homem do meu tempo, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, presunçosos, né? Que eles seriam avarentos, que eles seriam maldizentes, que eles seriam mais amantes dos prazeres do que de Deus, que eles seriam desafetuados, né? Desafetuosos. Então a palavra de Deus fala a respeito dos homens e fala que o mundo iria de mal a pior por causa da qualidade de homens, e nós estamos vivendo tudo isso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos, né, em uma tradução diz que o amor de quase todos se esfriará. Então há muita carência de amor, há muita falta de amor, mas deixa eu te dizer, queridos, o amor amou. E amou ao ponto de se esvaziar e de vir como homem. Então, se nós nos voltarmos para ele, se nós nos entregarmos a ele, e se nós buscarmos fazer a vontade dele, sim, tem jeito. E ele vai, queridos, a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E a palavra dele diz que ele vai restaurar todas as coisas, né? Muitas coisas serão destruídas, mas no momento certo ele vai restaurar todas as coisas. E aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E o meu desejo, querido, é que a gente permaneça para sempre, eu e você.
fazendo a vontade de Deus. Não sou perfeita, não sou melhor do que ninguém, mas arde um desejo no meu coração de que Ele aperfeiçoe a sua obra na minha vida, de que Ele complete a sua obra na minha vida, e que assim como Ele se fez ser humano como eu, Ele tomou a minha imagem e a minha semelhança, eu posso agora através dele me tornar cada dia mais imagem e semelhança dele, né? Mais imagem e semelhança de Deus, até que eu seja como Ele é, porque esse é o propósito. E o meu desejo é que isso aconteça na sua vida também. E eu quero te dizer que é possível, é possível. E quisera que você também pudesse se apaixonar por Ele nesse dia e desejar isso. Quisera, né? O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus me ensina que no princípio, queridos, estavam lá Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele começou tudo construindo, né? Plantando um jardim. Mas a palavra de Deus diz que no final, quando todas as coisas se cumprirem, estará lá Deus Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja, né? E a gente, o corpo, né? Aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E aí Ele vai terminar todas as coisas, trazendo do céu a cidade que Ele edificou. E nós viveremos então para sempre. Né? Ele saiu da dimensão da eternidade e veio para a dimensão do tempo, para nos tirar da dimensão do tempo e nos levar na dimensão da eternidade. E lá, queridos, nesse tempo, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais dor. E o desejo do meu coração é que nós estejamos lá, que você esteja lá comigo, que nós estejamos lá com Jesus. E eu quero ser canal de Deus nesse dia para gerar esse desejo no seu coração. Sabe, em nome de Jesus, tomara que você deseje isso tanto quanto eu e que a gente consiga, que juntos a gente chegue lá naquele grande dia e passe então eternamente na presença desse maravilhoso Deus que nos criou, que nos ama, que nos conhece e que tem sim uma boa, perfeita e agradável vontade para se cumprir nas nossas vidas, que tem reservado para nós coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu no coração do homem, mas que Ele tem reservado para nós, né? E tem nos revelado através do seu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque nós somos a tua obra, nós somos o alvo que o Senhor quis alcançar e sim, o Senhor nos alcançou. E quem sabe através desse vídeo o Senhor vai alcançar mais alguém. E eu oro para que isso aconteça, Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor vai gerar no coração de alguém o desejo de ser canal, para que outros alguém sejam alcançados. E que assim como o Senhor tomou a nossa imagem, a nossa semelhança, nós agora possamos a cada dia tomar mais e mais a tua imagem, a tua semelhança, e nós sejamos a cada dia mais parecidos contigo, até aquele grande dia que nós seremos como o Senhor é e estaremos para sempre com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, salvação, Pai, a cada dia mais e mais. Que a tua vontade e o teu desejo se cumpra e que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o Senhor nos use como canal para isso. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque foi o Senhor quem fez a obra maravilhosa da cruz nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, Senhor. Paizinho, eu te adoro, eu te louvo e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, espero que você seja tocado por essa palavra, assim como eu sou todas as vezes que eu falo nela, que eu leio ela, que eu lembro dela. E que em nome de Jesus, através desse canal, muitas vidas mais possam ser alcançadas. E eu peço que você use, deixe ser usado por Deus para isso. Que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que você alcance o máximo de pessoas que você puder. O meu canal está aí para isso, querido. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, esse é o meu canal e ele está aí para isso. Para abençoar, ser canal de salvação e edificação na vida de muitas pessoas. Amém? E você pode me ajudar nisso e eu serei muito grata. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. E até um próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.